Tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre a conservação da Mata Atlântica brasileira, que ocupa 7% da cobertura original. Eu recebo em nossos estúdios hoje, no Alesp Cidadania, Júlio Andrade, que é CEO da Agência Ambiental Pica-Pau. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E também temos aqui em nossos estúdios Heloísa Ronagel, que é presidente da Agência Ambiental também Pica-Pau, criada em 1999 por ex-integrantes do Greenpeace. Seja bem-vinda e obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês. Gostaria de saber primeiro, quem nos assiste agora está vendo, eu falo Agência Pica-Pau, mas a grafia é Pica ou Pau, por que isso? Na verdade, a organização usa o nome pica-pau por conta da ave mesmo, né, por causa da resiliência da espécie, né, que é uma característica da nossa organização. E a grafia é para não ter uma tradução, né? Lá atrás, em 99, a gente já imaginaria que a organização poderia ter uma perspectiva internacional e a gente não queria que tivesse essa tradução. Então ficou essa grafia meio diferenciada, quase que única, né? E o fato de ser agência ambiental também, né, é uma característica bem específica da nossa instituição. Heloísa, como foi criada a Agência Pica-Pau? Então, na verdade, o Júlio e a Andréia, eles faziam parte do Greenpeace no Brasil. E a partir dessa experiência de ativismo, de projetos de diferentes frentes, eles tiveram a necessidade de trazer mais para o Brasil, principalmente para a Mata Atlântica e Cerrado, biomas que no nosso país têm uma situação muito mais vulnerável do que as outras pautas que estavam sendo trabalhadas simultaneamente pelo Greenpeace. Como era, Júlio, a Mata Atlântica lá atrás, na década de 80 e hoje? Traça um pouco e dá geograficamente para o nosso público, por favor. Bom, a questão do desmatamento, ela já vem desde a década de 70, né, por vários motivos. E, assim, a situação hoje, claro, ela é pior do que era, porque o desmatamento avançou. Por outro lado, nós temos políticas que também avançaram, né? Nós temos a Lei da Mata Atlântica, nós temos mais investimentos nas áreas de restauração, a consciência ecológica é diferente. Hoje você vê praticamente a pauta ambiental nos grandes telejornais, então isso é muito mais visível. Aqui mesmo na Casa de Leis do Estado de São Paulo, que é a Alesp, políticas públicas são defendidas nesse sentido. Exatamente, mas assim, se a gente for traçar um cenário entre a década de 80 e hoje, no geral, pouca coisa mudou e a gente precisa realmente avançar muito em relação a isso. E a cobertura da Mata Atlântica, como está hoje em nosso estado? Olha, na verdade, a gente tem uma visão muito complexa do diagnóstico da biodiversidade das áreas remanescentes de floresta. Então, não é tanto a porcentagem, mas é a qualidade desses ambientes que a gente se preocupa, como o Pica-Pau, que a gente trabalha com restauração de florestas, que vai muito além de simplesmente uma foto de satélite mostrando manchas com vegetação. Então, eu acho que a grande discussão agora é qual é a qualidade dos biomas, Mata Atlântica e Cerrado, com relação à funcionalidade ecológica, o quanto eles ainda mantêm as características funcionais de meio ambiente. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem Mata Atlântica apenas aqui na Serra do Mar? Não. A maior parte desses fragmentos, eles estão realmente na Serra do Mar, até por conta das unidades de conservação, né? Você tem um grande cinturão, tanto das unidades, principalmente das unidades estaduais. Então, o estado de São Paulo, nesse sentido, ele é privilegiado em relação a outros estados do ponto de vista de preservação. Conforme você vai avançando para o sertão, para o interior, você vai começando a fragmentar mais isso, você vai tendo menos unidades de conservação e aí você passa a depender também da preservação dentro das propriedades rurais, que é uma das atividades que a organização trabalha. Mas se você for olhar, inclusive do ponto de vista de imagem de satélite, como a Heloísa citou, você vai ver essa grande massa mais próximo realmente à Serra do Mar. Qual a qualidade da mata que a gente tem hoje, já que você diz que vale mais a qualidade do que o número? Não disse isso. Eu acho que os dois são conceitos muito importantes. É claro que a partir de
fragmentos florestais, você é capaz de criar um corredor para a fauna, preservar as espécies de flora, porque essas aves, esses animais, eles fazem essa transposição entre um bosque e outro, levando biodiversidade. Mas o que eu queria destacar como os projetos do Pica-Pau é que no passado nós fizemos vários levantamentos de biodiversidade em áreas de conservação, e isso é uma preocupação da organização. As aves são um dos focos da nossa pesquisa, e a flora com a sua potencialidade. Então nós temos rede de sementes, temos um viveiro, temos um centro específico para pesquisar tanto a germinação de espécies nativas, a proliferação dessa diversidade em locais que tiveram alguma intervenção humana. Então é isso. Tá? Júlio, vocês conseguiram recuperar espécies nativas em extinção? Então, isso é No caso da fauna, prioritariamente? Então, isso é um trabalho que leva décadas, né, para você poder tirar uma espécie de um status de vulnerabilidade ou de extinção. A organização, ela tem por característica, ela é uma organização generalista, então ela trabalha com assuntos diversos de meio ambiente, que é uma das características que a gente trouxe lá do Greenpeace também, que ficou no legado da organização. Então, assim, a instituição, ela não trabalha especificamente com espécies ameaçadas de extinção. O nosso trabalho é voltado mais para a restauração do habitat e pensando de uma maneira mais global. Dessa forma, a gente acaba contribuindo com essas espécies que estão ameaçadas de extinção e até ajudando o trabalho de organizações que têm trabalho específico com algumas espécies. A organização já trabalhou, já desenvolveu pesquisa e já publicou temas, por exemplo, com a araucária angustifolia, que é a araucária, o pinheiro do Paraná, que é extremamente ameaçado de extinção, a Euterpe edulis, que é o palmeira jussara, e algumas espécies de aves, como a araponga, pichoxó, a jacutinga, que é onde a gente trabalha com monitoramento e comportamento. Mas daí a gente conseguir retirar uma espécie de um status de ameaça é um trabalho assim que envolve muitos atores, né, organização, governos, iniciativa privada, universidades, e é um trabalho que leva alguns anos. Em relação a essa questão da criação, quando da criação da agência Pica-Pau, aí não sei se foi ele que foi um dos fundadores, se você também pode ajudar, Heloísa. Como foi a ideia, de quem foi a ideia de partir, de se desligar do Greenpeace, que então era uma agência internacional, para criar uma agência nacional? Eu sou um dos fundadores, eu fiquei 2 anos no Greenpeace Brasil e aí, como a Heloísa falou, algumas pautas precisava trazer mais para a realidade do país. E aí, numa expedição que a gente fez para o Cerrado, inclusive, né, apesar da organização ter a sede hoje na Mata Atlântica, ela foi, na teoria, criada no Cerrado. E observando a Chapada dos Guimarães, eu percebi, junto com as companheiras que ajudaram a formar a organização, que a gente precisava fazer alguma coisa a mais, que eu precisava sair daquela rotina e fazer alguma coisa para que se proporcionasse a preservação, a conservação de tudo aquilo. E aí nasceu a ideia da Agência Ambiental Pica-Pau, que esse ano completa 26 anos. Olha que beleza, e vocês vieram aproximadamente, acho que 13 anos depois da Fundação SOS Mata Atlântica, né? Sim, que é uma organização... Do Mário Mantovani, que foi criada inclusive com um grande apoio à época de um jornal impresso do Grupo Estado, que hoje não existe mais, que foi o Jornal da Tarde. Sim, a SOS Mata Atlântica é uma organização amiga, adoro o Mário, é um grande amigo também, e tem muita influência, né? Essa parte de restauração ecológica, essa visão única que a SOS tem sobre a Mata Atlântica, eu entendo que é uma organização que melhor pode falar sobre o bioma. E a gente bebe muito dessa fonte para poder fazer o nosso trabalho também. Vocês vão participar da COP30 em Belém? Olha, eu não vou participar porque a agência nós não optamos por tocar os projetos que a gente tem aqui. Acho que está muito bem representado, tem várias organizações que vão até lá. Nós estamos confiantes que a discussão seja bastante assertiva, até mesmo porque a gente está no Brasil e o Brasil é um polo
de biodiversidade, desses hotspots de espécies ameaçadas, espécies endêmicas. Então, nós estamos bem esperançosos que quem for até lá vai representar muito bem a nossa voz, porque hoje a questão das políticas ambientais, elas têm uma necessidade de se rever as ações e as iniciativas com metas mais, robustas. Júlio, como é que você vê a COP sendo realizada no Brasil e com todos os olhares do mundo voltados para nós, junto à floresta amazônica? Como a organização é uma organização muito democrática, eu sou um pouco mais cético em relação à COP. Muita propaganda, muita mídia? Eu acho, acho que não é isso. Eu acho que o cenário para a COP era difícil o ano passado. Esse ano ele é ainda mais difícil. Por conta do Trump? Também por conta dessa nova gestão dos Estados Unidos, queira ou não, os Estados Unidos têm um peso muito importante nessa discussão global, tanto das mudanças climáticas ou mesmo no tratado sobre a poluição plástica. Então, assim, a COP vai ser esvaziada, não vai? Isso vai ter um avanço, não vai? É difícil a gente poder fazer esse prognóstico nesse momento, até por essas inconstâncias na política que vem acontecendo internacionalmente, entendeu? A Europa, por exemplo, tem voltado aquela visão que a gente tinha para o meio ambiente, ela se alterou nos últimos 3, 4 meses. Investimentos que seriam feitos na área ambiental estão sendo alocados em segurança nacional, por necessidades. Então, eu sou um pouco mais cético sobre os resultados da COP. Como a Heloísa falou, eu acho que do ponto de vista da sociedade civil o Brasil vai ser muito bem representado, mas se vai avançar ou não, eu ainda sou um pouco cético. Como que é cuidar do meio ambiente, falar do meio ambiente junto a investidores aqui no Brasil, inclusive se também vocês obtêm recursos internacionais? Olha, nesse sentido, a estrutura organizacional da Agência Ambiental Pica-Pau, ela está madura o suficiente para ter projetos fomentados por empresas, por agências de financiamento nacionais e internacionais. Nós temos no nosso histórico um portfólio incrível, com parcerias com bancos, com fundos de investimento, com fundos do clima. Temos também projetos que foram desenvolvidos em parcerias com comunidades tradicionais. E eu acho que grande parte disso é porque nesta evolução, desde a sua criação, nós fomos profissionalizando a organização, fazendo pesquisas de impacto. Nós temos uma revista que chama Darwin, que já está na sua 34ª edição, só com pesquisas com aves, germinação de espécies, preservação de sementes. E isso conta um pouco na hora que você vai buscar um patrocínio. Como diz a ONG, né? Nós pensamos em ciência, nós fazemos ciência, isso passa uma credibilidade para quem tenta buscar pessoas envolvidas e organizações sérias na hora de executar as suas metas ESG. Júlio, de que forma políticas públicas, nós estamos aqui na Casa do Povo, na Casa dos Parlamentares do Estado de São Paulo, de que forma os políticos podem ajudar essas questões? Olha, as políticas públicas, os governos, enfim, é a parte fundamental nesse processo todo, porque ele vai trabalhar na regulação, ele vai trabalhar na fiscalização. Basicamente, o que eu acho que falta são políticas de Estado. A gente tem muita política de governo. E eu não estou falando só do Brasil, não. Eu estou falando nos Estados Unidos, eu estou falando em países da Europa. A gente ainda privilegia a política de governo. Então, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro. Se você tem uma política de governo e o próximo governo não compartilha aquela visão, esse programa... Às vezes você tem programas que levaram anos para se consolidar, às vezes décadas, e ele é simplesmente desestabilizado, descontinuado em 3, 4 anos. Então a gente precisa ver meio ambiente como política de Estado, como acontece em outras áreas, né? A gente tem lá
na Constituição o capítulo falando sobre o meio ambiente, mas muita coisa acaba sendo judicializada. Então, assim, a gente acaba avançando muito pouco. Na própria questão das mudanças climáticas da COP, fica uma coisa meio Ariano Suassuna, né? Uma hora os Estados Unidos está dentro, uma hora está fora. Então, uma hora você está rico, uma hora você está pobre, uma hora está rico, está pobre. Então, é uma situação muito estranha. Né? Não tem estabilidade, e inclusive do ponto de vista econômico. Né? Você não tem previsibilidade para poder fazer investimento. A iniciativa privada se recolhe, ela fala, bom, agora eu vou poder investir, agora eu não vou poder mais investir. Então, isso, eu acho que os políticos em geral, e aqui a Casa do Povo, precisa começar a pensar em políticas de Estado. E aí eu acho que a gente começa a ter um caminho mais consolidado para a questão da conservação e preservação ambiental. Em 26 anos de história da Agência Ambiental Pica-Pau, quais foram os principais projetos? Se tiver que elencar 5 aí da eu agência. Sou super suspeita, porque o meu favorito é o Atmosfera, onde no passado a gente trabalhava plantando mudas e aquilo ali gerava, então, um diagnóstico bem robusto de carbono sequestrado. Tá? Então, esse eu acho um projeto sensacional, também pela minha formação, que eu sou botânica de origem, eu gosto da ideia do refazenda, acho o refazenda fantástico, a produção de mudas em viveiro, quebra de dormência de sementes nativas, tem pouquíssimos estudos, as sementes comerciais são bem conhecidas, mas as nativas não, e quando a gente vai pensar numa regeneração, tem que trazer espécies que são endêmicas daquele local. Nesse sentido, o Estado de São Paulo tem uma legislação super interessante para como trazer, de onde trazer essas sementes para garantir a sobrevivência dessas novas florestas. E dentro do Refazenda, então, a gente tem também alguns spin-offs, como gostam de falar, né, atualmente, que é Novas Florestas, que é um projeto que pede para a sociedade se posicionar. Então, quem tiver curiosidade, são pessoas que têm áreas de um determinado tamanho, que cumpram requisitos, que habilitam suas áreas para que a organização faça essa intermediação de recuperação da mata. É claro que eu fico muito mais encantada com o projeto Outono, que é um repositório, como o pessoal da organização costuma falar. O Júlio vai trazer os dados, porque ele traz os dados numéricos, mas assim, ele tem um alto impacto na sociedade, muita capilaridade, tratando de temas ambientais e, devido ao seu potencial, ele foi identificado pela Biblioteca do Congresso Americano para fazer parte do arcabouço deles, de todas as informações que eles dispõem lá para acesso. E vocês continuam alimentando? Conta aí, com dados novos? Como é que é isso? Sim. Na origem a gente tem essa história da agência de notícias, né? Então, para você ter ideia, as plataformas digitais da organização, que são os sites, hoje a gente tem em torno de 195 mil páginas de conteúdo socioambiental totalmente gratuito, porque é a ideia da democratização da informação, né? E isso foi o que levou a Biblioteca do Congresso Americano a ter isso dentro do seu acervo. A Heloísa citou alguns projetos aí e até gostaria de falar sobre essa evolução e essa adaptação que a organização tem e o fato dela ser generalista, ou seja, ela cuida de vários assuntos. Hoje se discute muito a questão da poluição sobre plástico de uso único. E em 2021 a gente criou um movimento, a gente viu essa necessidade dessa discussão, desse debate aqui no Brasil também, que estava acontecendo no mundo inteiro. E aí em 2021 a gente criou um movimento que é o Plastic No Tanks. Hoje esse movimento, ele tem mais de... O que significa? Plástico não obrigada. Ok. E ele tem justamente esse nome em inglês para poder ter essa capilaridade mundial. Hoje nós temos mais de 560 membros entre organizações, governos e empresas de 101 países nos 5 continentes. Então a gente produz conteúdo, a gente participa das negociações, inclusive agora esse ano deve-se avançar um pouco mais sobre o tratado, né,
que está sendo discutido na ONU sobre a poluição plástica. Então, assim, o Plastic é um movimento que veio, um projeto que veio para atender também essa nova realidade, porque não se discutia tanto a poluição plástica como há 10 anos e hoje, a gente né? já tem o microplástico, né? Fazendo parte do corpo humano. Exatamente, Renata. Para você ver como é assustador, nesse exato momento aqui, as pessoas que estão aqui no estúdio podem ter plástico no corpo. É um negócio, assim, muito assustador. Inclusive, as pesquisas têm avançado. Nos últimos 6 meses, por exemplo, eu tenho visto pesquisas sobre microplástico e nanoplástico em placenta, na corrente sanguínea, cérebro, e eles testículos. viriam através do quê? Que a gente sabe dos peixes, que muitos falam dos peixes. Apenas do peixe ou da carne, do gado? Então, pesquisas recentes já identificaram microplásticos em nuvens, no ar, além de crustáceos, peixes, através de próprios produtos plásticos que vão soltando esses polímeros, roupas. Então, assim, o que está se descobrindo nos últimos 2 anos, por exemplo, de pesquisa, é que o microplástico ele está presente em praticamente tudo. Então, assim, a gente precisa realmente avançar no tratado para poder melhorar essa situação. Por favor. Eu queria complementar o Júlio, porque a Agência Ambiental Pica-Pau hoje faz parte da Ellen MacArthur Foundation, que trabalha com essa questão do plástico dentro de uma ótica que tem a ver até com os nossos ideais, que é a ideia de você usar aquilo ali como um gatilho para a economia circular e etc. Porque é claro que o descarte inadequado do plástico também tem uma consequência ambiental. Mas mais que isso, a gente tem plásticos que não são usados para embalagem. Então a gente sempre pensa muito nas embalagens plásticas de produto mal destinadas, mas vai muito além. Se a gente for ver, quase tudo que a gente usa tem plástico. Vai do sapato, o celular, os objetos domésticos, e todos esses têm uma gestão muito ruim em termos de descarte. Então, uma máquina de lavar plástica, quando quebra, o que acontece? Então, são essas discussões que a gente precisa ter hoje, tanto como pesquisas científicas, como sociedade, como políticas públicas para resíduos, e a ideia do Pica-Pau, ao fazer parte dessa organização internacional que trabalha com uma ótica muito voltada para negócios, eu acho que é um ganho para nós e para todo mundo. Inclusive, vários entrevistados aqui da área de reciclagem já falaram aqui no Alesp Cidadania que eu estou usando saquinho plástico, vou descartar, mas tem que ser o saquinho limpo, ou a embalagem de um alimento. Mas daí, aí eu mesmo falei assim, mas eu vou ter que gastar água para tirar o molho dali, para ter que lavar? Não, precisa. E mesmo assim, ainda diz que grande parte do que é descartado como reciclado não é reaproveitado. É isso mesmo? É uma escolha de Sofia, né? Isso acontece realmente. Recentemente, inclusive, esse pessoal que trabalha com reciclagem, que é aquele que está na ponta mesmo, ele sabe muito das coisas. São as cooperativas. São as cooperativas. Esses dias, por exemplo, eu vi uma das pessoas explicando, olha, essa embalagem aqui, ela é rosa. Então ela tem um valor econômico muito menor do que as outras. E às vezes o produtor ele não sabe disso. E aí tem essas embalagens, como a Heloísa falou, o problema hoje, que está sendo discutido na ONU inclusive, é o plástico de uso único, que é aquele plástico que você usa e joga fora, que era plástico de embalagem, né, que é um grande problema. O papel filme. Exatamente, que não dá reciclagem, por exemplo. Que é o Magipac, né? Exatamente. E quando a Heloísa fala sobre a economia circular, é isso que se discute no tratado. Que é um grande desafio, né? Você imagina, você criar um documento, um tratado global que determine regras para todos seguirem, sendo que você tem que considerar as condições econômicas, sociais de cada um dos continentes, o que é bem diferente. Então isso é um grande desafio de você coordenar essa economia circular no mundo inteiro. Daqui a pouco a gente volta. Hoje no Alesp Cidadania nós estamos falando sobre a Agência Ambiental Pica-Pau. Fique ligado, instantes o Alesp Cidadania retoma aqui na segunda parte desse interessante papo.
Hoje aqui no Alesp Cidadania nós retomamos o nosso papo sobre a Agência Ambiental Pica-Pau. E olha, nós temos o Júlio Andrade, que é o CEO, a Heloísa Ronagel, que é presidente da instituição. Eu retomo ainda onde paramos, na questão do plástico e de que forma vocês têm atuado para essa questão da redução do plástico no dia a dia e inclusive fazendo parte de protocolos internacionais. Renata, a primeira coisa que a gente pensou quando a gente criou o Plastic era assim, reunir quem pode e quem deve, quem precisa discutir sobre plástico. Daí veio a história de você criar essa possibilidade dos membros, que a gente chegou nesse número que é significativo. Hoje o movimento está entre os 10 maiores do mundo. E aí a gente foi começando a perceber ao longo desses anos que as causas e os efeitos, elas são muito diferentes entre os continentes. Então, por exemplo, para você ter ideia, a maior parte dos membros ainda é do Brasil, mas no total já são países estrangeiros. E aí você tem, por exemplo, curiosidades. A Nigéria, por exemplo, é o segundo país que mais participa do movimento. Olha. E aí a gente foi percebendo como é que funciona a poluição. E não precisa ser um país rico, né? Exatamente. Essa é uma característica da África. Há uma participação muito efetiva da sociedade. Aquela ali que está na ponta. Isso acontece diferente na Europa, por exemplo. Na Europa você tem organizações muito bem estruturadas que pressionam governos e as grandes empresas. Você não vê isso muito na África. A Ásia já tem uma outra característica, que ela recebe muita exportação de lixo que vem da própria Europa e dos Estados Unidos. Então, assim, esse é o grande desafio do novo tratado. Como é que você vai criar regras gerais que sejam vinculantes entre essas características diferentes? Então você vai ter que combinar com as empresas, com os governos, com a sociedade. Então isso é o grande desafio do tratado que a gente espera que ele avance nos próximos 2 anos. E só pegando um gancho, Júlio, no que você está falando em relação ao recebimento de lixo, eu destaco o Chile como o deserto do Atacama, com toda a questão da fast fashion, onde todo o lixo fabril que eles estão recebendo, e de montanhas assim astronômicas, e o nosso Nordeste, né? Que também, vez ou outra, não sei se chega de forma legal ou simplesmente abandonam nos mares, que está chegando o lixo hospitalar e eles encontram muitas outras coisas. Como é que vocês veem isso? Exatamente, isso é muito bem lembrado. Esse é um problema que o tratado também vai ter que discutir, né? Porque você não pode simplesmente transferir esse ônus da poluição para um outro país, porque isso não vai resolver a questão. Né? Bem lembrado, o deserto do Atacama é uma coisa surreal. O que acontece na Indonésia, na Tailândia, no recebimento, porque boa parte, a ideia era ter uma economia, né? Que você recebe o lixo e você, os europeus pagam por isso. Mas nem todo lixo é reciclado, então boa parte é incinerado, que muitos países da Europa, inclusive, não autorizam isso. Então você gera um outro tipo de poluição. Efeito estufa. Exatamente. A poluição plástica, ela está intrinsecamente ligada às mudanças climáticas. Por favor, Heloísa, em relação a essa questão dos projetos que vocês... quais são os projetos mais novos que vocês têm após aí a criação de 25 anos da Agência Ambiental? Bom, na verdade, Renata, é um crescente e aprimorando projetos que surgiram mais ou menos por 2012, até antes, 2007, 2008, que foi esse grande salto do Pica-Pau para pesquisas. Eu acho que hoje os nossos projetos mais recentes têm como parceria tanto o monitoramento e comportamento de aves, com alguns financiadores, e a ideia de regeneração de mata com o projeto de Novas Florestas. Vocês participaram, nós inclusive tivemos representantes aqui no Alesp Cidadania, da Fundação Florestal e também de algumas outras instituições. Vocês participaram da recuperação das matas do litoral norte em função de todo o desabamento que nós tivemos lá devido à tragédia de 2 anos atrás, ali na região de Juqueí, Barra do Saí? Inclusive, Renata, complementando o que a Heloísa falou, né, a gente às vezes dá um milagre, mas não dá o santo, né? Então, assim, 2 parceiros de impacto da organização que tem a ver com o Projeto Aves, que ela falou, e o Novas Florestas, é a Petrobras e o Mercado Livre. Referente à tragédia que aconteceu
em São Sebastião, a organização passou 5 anos desenvolvendo projetos em todo o litoral norte. E aquilo que aconteceu, a gente já visualizava uma situação crítica ali na região. Agora, na recuperação, a gente não participou efetivamente da participação, mas a gente acompanhou o que foi feito da parte de restauração, utilização de drones. Através de drones, Exatamente. De toda a sistemática. Eu acho que foi uma alternativa viável para aquele momento, mas assim, era uma tragédia que era previsível, era bem possível que isso tivesse acontecido e não é impossível que aconteça de novo, porque a questão das mudanças climáticas potencializa isso. Então, agora a questão não é saber se vai acontecer, é quando vai acontecer e onde vai acontecer. Como é que vocês monitoram essas questões das mudanças climáticas? A gente tem o Instituto Copérnico na França, que ao final do ano passado, no início desse ano, apontando a subida em graus da questão da temperatura mundial. E esse verão que está quase terminando aqui no Brasil também, principalmente aqui na região sudeste, foi uma coisa surreal que a gente nunca tinha vivido isso. Como é que vocês acompanham isso? Bom, primeiro, mantendo up-to-date as pesquisas internacionais e nacionais sobre o assunto. Nossa plataforma lá de disseminação de conhecimento traz textos em inglês, em vários idiomas. E, na verdade, eu gostaria de trazer uma questão anterior, que durante algum tempo nós monitoramos a flora aqui da cidade de São Paulo, percebendo algumas alterações no regime de floração, que levava a uma situação que era atípica para aquele período do ano. E eu acho que, juntando no que o Júlio falou, embora a gente não tenha ativamente participado da recuperação, eu tenho certeza que todo o repositório da nossa instituição, que está aberto a qualquer um para consultar, pode ter servido como parte das discussões dos grupos que atuaram de forma efetiva nessa recuperação. Porque nós temos vários estudos com plantio de mudas, recuperação, sementes, viabilidade de sementes, que agregam valor a qualquer trabalho. Muito valor, tá? Para toda a instituição, seja ela pública ou privada, que desenvolva projetos de recuperação ambiental. Nós temos um repositório de informações que é ímpar sobre espécies nativas, inclusive essas em extinção que a gente conversou anteriormente, que é o palmito e o pinheiro do Paraná. Fisicamente, onde vocês ficam aqui no estado de São Paulo? Fica próximo ao Jardim Botânico, é a nossa sede, que fica num complexo bem ambiental, que é o Parque Fontes do Ipiranga. E as pessoas podem visitar, vocês têm bibliotecas ou bibliotecas virtuais onde estudantes podem recorrer, como que funciona isso? O acesso, a disponibilização de todo esse material de 25 anos? Na verdade, a sede administrativa fica próximo ao Jardim Botânico, mas a gente tem uma outra unidade, que é o Secflora, que é o Centro de Conservação da Flora, que fica no extremo sul da capital, que é uma área maior, e onde tem laboratório, onde tem o viveiro. Lá sim a gente recebe visitas. Alojamento. Tem até alojamento para intercâmbio. Agora, do ponto de vista do acervo, tudo que a gente tem digital está disponível. Então, a única coisa que a gente não consegue ainda disponibilizar é a parte do acervo físico, né, da biblioteca física, que é utilizada pelos pesquisadores da organização. Isso a gente ainda não consegue disponibilizar, mas o acervo digital é 100%. Vocês, como especialistas, vocês conseguem detectar, e óbvio que isso não é do dia para a noite, mas em anos, em décadas, tivemos um verão muito chuvoso aqui na região metropolitana. Dezenas, centenas de árvores caíram. Como é que fica essa questão da fauna das aves? Então, Renata, engraçado a percepção. E até mesmo da construção, da derrubada de casas, de bairros, de vilas inteiras para termos os prédios, as áreas verticais. Engraçado, a gente teve uma percepção, né, você até citou o Copérnico, enfim. Esse verão especificamente, a gente teve menos chuvas nas regiões, tanto no estado de São Paulo, para se situar melhor. A gente teve um regime de chuva menor, a gente teve ondas de calores muito intensas e se choveu menos. E quando choveu concentrado e muito forte.
E aí tiveram essas quedas de árvores que não necessariamente têm a ver com isso, há outras relações. Sim. Agora, do ponto de vista das comunidades de avifauna, isso é uma tragédia, né? Porque uma árvore morta, por exemplo, ela serve de casa para diversas espécies, né? Não é o caso de uma espécie urbana, a gente precisa tratar, mas do ponto de vista da sobrevivência das aves, isso é realmente muito preocupante. Em relação à verticalização? Então, a gente conta, né, com o poder público para que se analise bem a ideia dos planos diretores, porque é fato que grande parte das consequências de tragédias com relação à sociedade, por inundação, por até afogamentos que ocorrem nessas situações de chuvas muito intensas, num curto espaço de tempo, que não tem a possibilidade de fazer uma drenagem urbana correta, o solo totalmente impermeável. Estamos nessa discussão entre ocupar os espaços enxugando água com gelo, né? Não, enxugando gelo com pano, né? Então, a ideia, eu gosto da gente estar aqui na LESP para manifestar que até na hora da gente pensar no desenvolvimento de uma cidade como São Paulo, o terceiro setor, as pessoas que estão do outro lado, né, tem que participar, uma governança mais ampla do que simplesmente os atores que estão tratando hoje. Falamos da questão das árvores, você falou e corretamente, não é só o vento, a chuva, mas é preciso ter como ela falou, uma política maior com a participação de PT, de agências ambientais, na questão da preservação das árvores, do corte, das podas corretas, né? Exatamente. E essa participação, ela tem que ser de acordo com como a sociedade funciona. Você precisa da academia para poder justificar as pesquisas, você precisa do terceiro setor, você precisa da parte governamental, você precisa da iniciativa privada, você tem que ter esse arcabouço todo funcionando e, mais uma vez, pensar em políticas de Estado, não em políticas de governo que são interrompidas a cada 4 anos. Políticas contínuas. Exatamente, programas contínuos, porque senão a gente vai ficar, como você falou, enxugando gelo. A gente resolve um problema e aí surge outro e aí a gente volta a estaca zero. Então, assim, a questão aqui climática em São Paulo, ela é evidente. Se você sair na rua, qualquer classe social consegue entender isso. Então, assim, os políticos também têm que entender e têm que agir em relação a isso. Nós estamos em frente aqui ao Parque Ibirapuera. Para quem não conhece, a Assembleia Legislativa de São Paulo, o Palácio 9 de Julho, onde é a sede da LESP, também aqui da nossa TV, é em frente ao Parque Ibirapuera, o maior parque da cidade de São Paulo. E aqui, certamente, nós temos uma temperatura mais fresca, em detrimento ao centro de São Paulo, mesmo a Avenida Paulista, que fica a 3 quilômetros daqui. Então, essa questão da preservação do verde é muito importante, né? Eu acho que a gente só vai conseguir uma situação mais agradável na cidade de São Paulo se a gente começar a discutir melhor a ocupação dos espaços urbanos e, principalmente, que o Parque Ibirapuera, que é um parque que fica central, que beneficia a esse bairro, sejam replicados em outros locais com comunidades até mais vulneráveis. Com certeza, temos o Parque Ecológico do Tietê, na região do Botânico ali, também tem o Parque do Ipiranga, certo? Exatamente. A criação de unidades de conservação é um ponto muito importante. E aí, hoje tem uma discussão no Congresso Nacional para a redução de unidades de conservação. Isso é um retrocesso. A gente precisa ficar atento a isso. O que são unidades de conservação para o grande público que não sabe o que é? Essa surge da Lei de Preservação do Meio Ambiente da década de 90, que algumas áreas com características específicas de biodiversidade, de situação, eram transformadas em áreas preservadas, que a gente chama unidades de conservação, que tem diversas características. Mas um parque é sempre uma unidade de conservação. Existem unidades de conservação que têm o acesso de visitação, outras não, são mais voltadas à pesquisa, mas uma unidade de conservação é uma região geográfica onde não pode ter construção de ocupação humana
com exceções, as APAs, né, as áreas de proteção ambiental, tem ocupação, tem algumas que tem. Mas a ideia de unidade de conservação foi determinada lá na década de 90, a partir das experiências internacionais, que parques, que áreas amplas permitiam a preservação da biodiversidade. Se vocês pudessem apresentar um projeto de lei nessa área ambiental, um de cada um, quais seriam? Olha... Pensando no nosso estado, que nós estamos sobre a legislação estadual. A lista é longa, né? A gente ia ter que... Mais um! A gente ia ter que reunir as bancadas e poder discutir isso. Mas acho que a gente precisa avançar em duas linhas gerais, que sim, parece genérico, mas não é, que são questões voltadas às mudanças climáticas e à poluição plástica por uso único. Acho que a gente poderia avançar nessas duas frentes e a gente consegue abarcar outros assuntos. Mudanças climáticas, o que especificamente? Que nós temos, inclusive, frentes parlamentares aqui que trabalham esse assunto. A gente precisa começar a colocar em prática aquilo que vem sendo discutido há anos, né? E isso é que falta. Então, assim, a gente ainda está discutindo, finalizando questões sobre mercado de carbono, como é que a gente for para potencializar isso. Recentemente, aqui no governo do estado, teve um programa novo para poder realizar restauração em unidades de conservação. É interessante, não sei se vai funcionar, mas é uma iniciativa interessante que pode dar algum resultado. Então, assim, a gente precisa pensar em soluções práticas, porque as mudanças climáticas, elas estão aí. Como é que nós vamos resolver o problema real das pessoas, ali na ponta? Regime de chuvas, tudo aquilo que envolve social, econômico, sempre visualizando também as minorias, né? Porque justiça climática é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, porque é esse público que vai sofrer primeiro. E você, quais seriam os seus projetos? O meu seria economia circular, a gestão de resíduos, os postos de entrega voluntária que nós temos são ótimos, mas a população mais vulnerável não costuma descartar de forma adequada. Normalmente existem desenhos nas periferias com catadores, aquilo ali gera renda, isso é importante. A gente tem que pensar como inserir essas pessoas em trabalhos mais dignos. Então eu acho que o nosso grande desafio como metrópole e estado rico do Brasil é a gestão de resíduos e principalmente estimular toda essa cadeia de valor do resíduo, inserindo. Uma parceria maior entre a iniciativa privada, uma parceria maior com a iniciativa privada ajudaria nessa questão do uso circular dos produtos, de uma reciclagem mais correta? Sempre, sempre. Na verdade, como a tomada de decisão muitas vezes está ligada a ecodesign, a gente conversa muito na ONG, né? Então, quando uma empresa vai lançar um novo produto, isso é uma necessidade para que ele se mantenha competitivo e dê retorno e, digamos, a longevidade do negócio, pensar que tipo de material, como ele é desmontado, se serve para outra coisa, e reinserção da cadeia. Então, são essas coisas. Passam também pelas empresas a ideia de contribuir para a economia circular. Começando por esse produto aqui, o telefone celular. Quem é do começo da geração iniciante do celular, acho que 20, 30 anos atrás, sabia que o celular você podia trocar a bateria. Se a bateria acabasse, findasse seu prazo, 2, 3 anos, você ia lá e comprava outra bateria e encaixava aqui. Mas em função da obsolescência da indústria, para quê? Vamos ganhar mais dinheiro. Acabou a bateria? Troca-se o telefone, descarta-se. E aí que está essa questão, né? Fantástico. A obsolescência planejada já é um conceito do celular, do aspirador, da década de todos todos os produtos. Então a gente está com esse muito desafio. mais passou-se a trabalhar muito mais, a indústria passou a trabalhar muito mais isso, acho que a partir dos anos 2000. Mas tem um outro lado disso também, né? Você também vê a evolução, que é a parte da economia circular, que é assim, onde você começa o design, o desenvolvimento tecnológico de uma embalagem. Sim, aí tem a outra indústria, né? Você tem indústria. Por exemplo, para aproximar as pessoas de um exemplo claro. Antigamente você ia no supermercado comprar uma caixa de bombom, aquela azulzinha, aquela amarelinha, você pegava essa caixa de bombom, ela vinha embalada com plástico. E a própria caixa vinha também, ela tinha um brilho, que ela tinha uma película. Se você for hoje no supermercado, ela não tem mais essa embalagem e ela não tem mais essa película. Mas é por custo ou por design? As duas coisas.
Entendeu? As duas coisas. E o engraçado é que quando você olha também, quando você abre essa caixa de bombom, você tem duas surpresas, né? Porque primeiro que você tem algumas embalagens do próprio bombom que já não são plásticas e você tem menos bombom também, né? Ah, sim. Mas tem uma coisa importante. Não, mas tem a embalagem que não é plástica. Você já começa a ter uma porcentagem de papel a mais. A caixa mesmo, você não conseguia reciclar ela por causa dessa película. Então, você tem essa mudança. Então, a importância que a Heloísa está falando das empresas, ela é fundamental. A empresa precisa investir. Tem uma grande empresa, na verdade, a maior empresa de brinquedos do mundo, que é aqueles bloquinhos de encaixar, eles fizeram uma pesquisa recentemente, o ano passado, para tentar substituir... É da Dinamarca, né? Exatamente. Para substituir aquele material. Depois de tempos de pesquisa, eles não conseguiram chegar no material que fosse substituir aquilo. Então, eles vão precisar pensar numa outra alternativa. Por outro lado, não é um caso muito raro, que os meus filhos que têm quase 30 anos, eu ainda tenho esses bloquinhos, eles estão intactos, durarão várias gerações. Sim. Então, a gente tem que olhar. Mas a indústria tem tentado fazer embalagens que eles chamam lean, né, mais fininhas. Qualquer um que abra uma garrafinha de água mineral hoje sente que ela usa menos material. Então, existem outras estratégias que também ajudam na nossa perspectiva de fazer melhor a gestão do que sobra. Inclusive, no mercado comum europeu, desde o ano passado, tornou-se regra, a obrigatoriedade que a garrafinha de água ela tenha a tampinha acoplada, presa. Para quê? Para facilitar a reciclagem. Estados Unidos também. E para evitar, inclusive, morte de animais marinhos, que é um grande problema, né? Inclusive, a avifauna sofre demais com isso. Então, assim, são iniciativas. O problema, Renata, é que, assim, são coisas pontuais. Por isso que a gente precisa do tratado. A gente precisa regulamentar isso de uma forma geral, para que todo mundo possa fazer isso, né? Todos os governos, as empresas tenham uma linha geral para atuar, porque senão a gente fica de novo enxugando gelo. A gente sabe que acho que nos últimos 10 anos, principalmente, as crianças vêm sendo muito educadas com essa questão ambiental já desde pequenas. Temos políticas públicas em relação a isso. As próximas gerações é que vão estar colhendo? A gente espera, né? Como parte da missão da ONG é a educação ambiental e transformar a sociedade por meio de informação e atitudes, nós esperamos que a gente consiga, daqui a 10 anos, estar aqui conversando de novo numa situação bastante diferente. Por quê? Porque os jovens percebem mais, eles têm mais acesso, têm mais discussão e, principalmente, a mudança sempre vem da inovação, das novas gerações, de um olhar mais cauteloso sobre, olha só o que aconteceu e agora como é que a gente pode ser diferente. Né? Vocês são abertos à sociedade? Professores podem procurar, estudantes? Qual que é o site, qual que é o telefone? Sim, a organização ela é bem democrática nesse sentido, então assim, a base de tudo acho que é o site, né, www.picapau.org.br, e a partir dali você vai chegar nas nossas redes sociais. E a grafia do Pica-Pau no site qual é? pick-upau.org.br. Depois que aprender, não esquece mais. Então tá bom. Olha, eu gostaria muito de agradecê-los. E se vocês pudessem deixar uma mensagem final aqui no Alesp Cidadania. Por favor, Heloísa. Bom, nós temos vários projetos que são desenvolvidos com apoio de voluntários. Gostaria de convidar a todos que queiram participar de alguma ação a se cadastrarem no nosso site e empresas O que eu posso fazer como voluntária? Olha, é uma ampla, digamos... Precisa ter formação, precisa ter idade? No passado, quando a gente trabalhava em projetos de recuperação de áreas degradadas como parte da nossa rotina, os voluntários eram estudantes de graduação que precisavam de atividades complementares e vinham lá e participavam de ações voltadas a algum projeto em andamento. Mas acho que à medida que surge o cadastro e a oportunidade, a gente entra em contato e viabiliza. Bora navegar no site. Exatamente.
Você, sua mensagem final, Júlio. Olha, Renata, eu vou pegar um insight seu aí, que você falou sobre o que as próximas gerações vão receber da gente, né? Eu acho que, com certeza, eles vão receber alguma coisa. Agora, o que me preocupa é o que nós vamos deixar para eles. Então, a gente precisa pensar nisso agora e usar um pouco daquilo que o Krenak costuma falar, o Ailton. Não vamos entrar em pânico e vamos pensar nas soluções. Né? No que a gente vai deixar no futuro, a gente precisa pensar isso agora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Hoje no Alesp Cidadania falamos com representantes aqui da Agência Ambiental Pica-Pau. Nós conversamos com Heloísa Ronagel, que é presidente da agência, e também com o senhor Júlio Andrade. Muito obrigada, Alesp Cidadania está no ar todos os dias aqui pela Rede Alesp multiplataforma, na sua casa, no seu YouTube, nas redes sociais. Até mais.